Olá, como estão? Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que eu escrevi na semana passada ou retrasada, no blog do site da Hipoqué Filosofia Clínica, onde a cada semana eu atualizo ele com novos textos e vídeos e os podcasts, tudo que tem de mais atual eu coloco ali no site da Hipoqué Filosofia Clínica. E há uma ou duas semanas atrás eu escrevi um texto lá, que é o que eu vou comentar aqui hoje. E o título do texto é Terapia Funciona? Eu vou deixar ele aberto aqui na minha frente, o texto, lá no site, no blog do site, porque eu vou seguir ele como roteiro aqui para apresentar para vocês um pensamento mais organizado, né, e poder ser mais efetivo naquilo que eu vou dizer. Então, eu vou seguir aqui o texto, mais ou menos, vou lendo rapidamente algumas coisas e vou comentando aqui com vocês. Então, o título do texto que eu coloquei lá no blog do site da Hipoqué Filosofia Clínica é Terapia Funciona? Por que eu fiz isso? Porque eu ouço muito, ouvi muito, ainda ouço muito, que terapia não funciona, que tem que fazer mesmo, mas né, não tem assim um resultado objetivo. O tempo é que resolve tudo no final das contas, é legal desabafar. E aí, então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa que está desabafando ali, ela acaba fazendo sua própria terapia, e o terapeuta fica ali com aquela cara de paisagem. Então, uma desconfiança muito grande sobre se terapia funciona ou não. E também relatos, ou de pessoas que chegam à terapia comigo, ou dos alunos, ou de pessoas que eu conheço, que dizem, eu coloquei meu filho na terapia, né, tá há 2 anos, mas não muda nada, a mesma coisa. E eu digo categoricamente aqui para vocês, terapia, a da palavra, da troca de jogos de linguagem, né, essa, que são as psicologias, psicanálise, alguns psiquiatras que ainda trabalham com jogos de linguagem, não com a psiquiatria biológica, terapias filosóficas, a filosofia clínica, essas terapias, eu digo categoricamente, elas têm que funcionar. Ok? Então, estou há 2 anos, meu filho lá, dos 7 aos 9, está numa terapia. E não muda nada. Tem coisa errada com essa terapia. Ou com o seu ou sua terapeuta. Né? Essa criança, esse jovem, ou esse adulto, que está há 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente até mais em terapia, deveria substancialmente ter modificado questões importantes na sua estrutura interna e, às vezes, seu modo de ser. Se isso não aconteceu, pressionemos esses terapeutas e essas terapias para que nos deem os resultados mínimos de compreensão de si, de autoconhecimento, de compreensão de como lidar com o meu filho. Não, no meu filho não funciona, filha. Bom, mas então essa pessoa deve, você como pai, como mãe, deve chegar e dizer, não, eu quero saber como eu lido com o meu filho. Ele não mudou, mas eu quero saber o que você tem para me dizer do meu filho, da minha filha, como eu lido com ele em casa, como eu posso melhorar a minha relação com ele, já que com ele tem que ter o tempo dele. E essa pessoa tem que objetivamente dizer coisas que ajudem vocês, pais, a lidar com as questões dos filhos. Então, sim, terapia funciona. Tem que funcionar. Né? Falo dessas terapias, ok? Terapias da palavra, terapias dos jogos de linguagem, da construção compartilhada com uma filosofia clínica. Então, para mim, funciona, deveria funcionar. Mas vamos lá. O que é funcionar? Agora vamos estabelecer um pouco mais, vamos traduzir melhor, né? Tirar a equivocidade do termo funcionar. Bom, para mim, funcionar é atingir um objetivo pré-estabelecido. Simples assim. Eu tenho um objetivo terapêutico, eu não, partilhante ou apartilhante, vai chegar com um assunto qual ele quer resolver, seja internamente somente no abstrato, seja em modificações de seus modos de ser na sua vida, e a terapia tem que ajudar ele a efetivar esses objetivos, sejam eles quais forem. Casar, separar, buscar novo trabalho, modificar um padrão de modo de ser para um outro, quebrar padrões, tornar-se uma pessoa melhor, viver mais intensamente, viver menos intensamente,
Não interessa quais são os objetivos que a gente chama em filosofia clínica de assuntos imediatos que apareçam, pelo menos num primeiro momento, na terapia da filosofia clínica, o qual leva a pessoa até o terapeuta. Esses objetivos estabelecidos pelo ou pela partilhante deve ser atingido. Em que nível? No nível que o partilhante ou a partilhante se sentirem satisfeitos. Não tem uma pré-definição do que é atingir um objetivo. Né? A gente pode começar querendo um objetivo X e no caminhar, no decorrer da caminhada, estar satisfeito com menos do que aquilo. Ou inclusive mudar para uma outra questão, um outro objetivo, e ficar satisfeito com outro, que não foi o inicial. Não interessa exatamente qual é o nível, quais são os objetivos. Quem tudo vai dizer isso para nós é o partilhante, é a partilhante. É a partir deles que nós nos colocamos, mas nós temos que ajudá-los na construção compartilhada, digo categoricamente, novamente, a eles atingirem seus objetivos estabelecidos, sejam eles quais forem, quantos forem. Isso, para mim, é funcionar. A terapia vai funcionar, ok? Então, se o partilhante sair satisfeito, se assim, não, olha, estou satisfeito, em 3 sessões, já aconteceu comigo, 3 sessões, em 30 sessões, em 1 ano de terapia, a pessoa diz, estou satisfeito, agora eu quero seguir autonomamente a minha vida com o que eu aprendi sobre mim mesma aqui, meus modos de ser, meus modos de pensar, agora eu quero seguir, né, vivendo a minha experiência, a minha aventura de forma mais autônoma, a pessoa sai satisfeita e ela deveria mencionar, ou nós deveríamos perceber que ela está saindo, obtendo o resultado mínimo que ela quis atingir quando entrou na terapia. Né? Então, isso para mim é funcionar. Ok. Agora vamos pensar para o lado da terapêutica da filosofia clínica. Falei do partilhante ou da partilhante da pessoa que chegou para fazer terapia. Ela tem que atingir seus objetivos. O quanto e que nível ela que vai dizer. Mas como que a terapia pode prometer isso, Fernando? Bom, as outras eu não sei, mas eu posso falar da filosofia clínica. Nós temos uma caixa de ferramentas, um ferramental, não vou dizer infinito, mas que permite que nós possamos construir muitas ferramentas. Sabe aqueles jogos de montar que tinha antigamente? Né? Uma caixa com várias partes de ferramentas que a gente poderia juntar e formar uma ferramenta normal, um martelo, uma chave de fenda, ou unir várias partes em uma só ferramenta, e a gente poderia fazer ferramentas que nem estavam ali no catálogo. Os submodos são, para os terapeutas da filosofia clínica, essa caixa de ferramentas quase infinita, que dá uma possibilidade muito grande de construção de ferramentas terapêuticas que o filósofo clínico ou a filósofa clínica podem usar em comum acordo na construção compartilhada com seus partilhantes. Então, nós temos sim, na filosofia clínica, uma capacidade, uma possibilidade, uma potência de construção de múltiplas ferramentas para as múltiplas singularidades e modos de ser que possam aparecer na terapia e pelas múltiplos objetivos que podem ser estabelecidos. Então, a partir de um objetivo, que pode até ser comum para 2, 3, 4 partilhantes, mas cada um com seus modos de ser internos e externos diferentes, nós temos uma caixa de ferramentas que, se a gente tiver intimidade, estudo e prática, porque submodos na filosofia clínica para o terapeuta só se aprende na prática, submodos são ferramentas, a gente só sabe se funciona quando coloca em prática. Não é nada teórico. Tem a parte teórica na formação? Tem. Mas também tem a prática na própria formação e depois vem o estágio e o atendimento. E é só no atendimento que os terapeutas da filosofia clínica vão se familiarizar e criar intimidade com os submodos. Então, nós temos na metodologia a potência de, na construção compartilhada, ajudar o partilhante ou a partilhante
a cumprir com seus objetivos, nas mais variadas formas. Mas, para isso, primeiro, é preciso uma boa formação em filosofia clínica. O que é uma boa formação? Boa formação é aquela que mantém a filosofia clínica dentro do seu próprio horizonte metodológico. E não fica buscando penduricalhos para abranger o que a filosofia clínica não abrange. A pessoa que pensa assim não sabe usar os submodos, não tem intimidade com os submodos. Deve ser um terapeuta mais de exames categoriais e estrutura de pensamento, o que já é uma grande terapia comparada às outras, mas não dá toda a extensão da potência da filosofia clínica se essa pessoa não tem intimidade com os submodos. Então, uma boa formação seria aquela que a pessoa compreenda, saia da formação, pelo menos a formação inicial, no certificado B, aquela que a pessoa se torna um especialista e não um terapeuta, mas está satisfeito com o aprendizado em filosofia clínica, ela deveria sair dessa formação com essa noção de submodos, que eles são ferramentas muito úteis para o terapeuta em relação aos objetivos terapêuticos que aparecem pelos partilhantes. Mas, no segundo lugar, onde é que isso efetivamente vai fazer a diferença? Se a pessoa for fazer um estágio, se ela quiser ser terapeuta, ela vai fazer um estágio, e ali ela vai ter que ter um orientador, um supervisor, que exija uma intimidade maior com os submodos. Nesse momento em que o terapeuta é ao mesmo tempo supervisor, há um papel essencial diferente aí, que é o de supervisão. E nesse momento é que há o filtro realmente de quem vai conseguir desenvolver o seu ser terapeuta para ser terapeuta e aquele que não vai conseguir. E é nesse momento que um bom estágio é aquele que avalia o ser terapeuta do estagiário, daquele que está fazendo o seu estágio. Um dos problemas que acontecem, que a gente vê por aí, é as pessoas confundirem um pouco o processo de avaliação e supervisão com o processo terapêutico. Ao mesmo tempo, obviamente que o processo terapêutico, o processo de estágio, de supervisão, ele também é terapêutico. Está ali com o próprio terapeuta fazendo a sua supervisão, ou com outro terapeuta fazendo a supervisão. Mas é um processo também terapêutico. Mas o fundamental ali é a avaliação. Então, nesse momento, o supervisor, seja terapeuta da pessoa, ou seja um outro só supervisor dessa pessoa, ele tem que deixar claro os limites e os problemas que podem surgir se a pessoa seguir naquele seu ser terapeuta. Então, um bom estágio é aquele que mostra de forma honesta, de forma clara, os limites do ser terapeuta em construção dessa pessoa. E se precisar que essa pessoa faça mais tempo de estágio, assim deverá ser dito. Se aparecer que essa pessoa, neste momento da caminhada, não pode seguir o seu ser terapeuta, que assim seja efetivado na construção compartilhada. O que não se pode fazer é, por um processo de acolhimento terapêutico, permitir que no estágio uma pessoa passe para o ser terapeuta, sem o mínimo, não o máximo, o mínimo de conhecimento e práticas da metodologia da filosofia clínica, fundamentalmente os submodos. Então, a diferença mesmo é que na supervisão há um objetivo avaliativo. Ele não pode ser colocado em segundo plano. Naquele momento, ele é fundamental. São pessoas que vão partir ali para cuidar de outras pessoas, a partir de uma metodologia, com o nome da filosofia clínica, com a avaliação e aprovação de uma formação, por exemplo, a EPOCAR formação, ou de outra formação, a Casa da Filosofia Clínica do Bela Estrasburgo, e que estaremos por trás assinando isso, né, dando o aval para essa pessoa cuidar de outras pessoas, o que não é um papo de bar. Não é só acolhimento e ter uma boa empatia. É muito mais que isso. Somos profissionais do acolhimento em filosofia clínica. E é nesse objetivo, é nesse horizonte que temos que pensar o estágio.
Então, nesse sentido, se o terapeuta tem essa intimidade, foi bem informado, passou por um bom estágio, eu vou dizer para esse terapeuta em formação que ele tem que garantir os resultados, quaisquer que sejam, que o partilhante trouxer para a terapia da filosofia clínica. Nem que o resultado seja xingar o terapeuta e dizer que por causa da terapia é que ele não consegue se dar bem na vida. Se for esse o comportamento função da terapêutica, e se for a afirmação de armadilhas conceituais, porque o terapeuta não é curandeiro, não é ortopedista, não está ali para curar, nem para corrigir, é uma construção compartilhada. E nós aprendemos nessa construção a compreender, e se puder fazer compreender também o partilhante ou a partilhante seus próprios limites, inclusive dentro do processo terapêutico. Muito bem. Finalizando, se terapia funciona, deveria funcionar. Afirmo categoricamente isso. Em respeito à metodologia da filosofia clínica, aqui eu falo de filósofo na filosofia clínica, nós deveríamos trabalhar para que os objetivos, assuntos imediatos ou últimos dos participantes fossem atingidos a nível que eles se sintam satisfeitos. Em respeito ao tempo e dinheiro, investimento investido dos participantes para com a gente, devemos produzir o resultado ou ajudar a produzir o resultado que esse ou essa partilhante trouxe para a terapia da filosofia clínica. Para isso, temos que ter uma noção do que é funcionar e temos que ter, sim, uma boa formação em filosofia clínica, tanto no geral dela, quanto nos estágios, na intimidade dos submodos terapêuticos. Muito bem, eu vou deixar na descrição ali o endereço do blog, do site da Epoqué, onde estão ali os textos, e vocês podem ler lá na íntegra esse texto sobre terapia funciona. Se gostaram do vídeo, quiserem dar um like, ajuda a ele ser divulgado pelo YouTube. Comentar também ajuda, se quiserem fazer comentários, sugestões, coloquem ali, que à medida que der eu vou respondendo, e muitas vezes respondendo em outros vídeos para que a coisa fique mais organizada e consiga ajudar vocês a passar essa mensagem cada vez mais clara, tentando ser cada vez mais claro e mais ampla da terapêutica da filosofia clínica. Esse vídeo também vai em áudio para os podcasts da Epoqué, tanto no Spotify agora como também na Amazon Music. Só procurar lá Epoqué Filosofia Clínica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.